Olá, amigos do canal Espiritualidade. Quem é Jesus? Muitos certamente terão as suas próprias respostas. Muitas pessoas se dizem seus discípulos, seus seguidores e até mesmo salvas por ele. Mas no Espiritismo, quem é Jesus, né? E a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, um resumo, algo bem breve, que nos dá a ideia do significado de Jesus para nós no Espiritismo. E muitos dizem, né, mas isso é a visão de Allan Kardec, a visão dos espíritas, mas ela é uma visão sobre Jesus bastante lúcida, bastante coerente, quando nós começamos a nos apropriar sobre todo o conhecimento que se tem sobre Jesus e todas as divergências que surgiram em torno da figura de Jesus. Hoje nós observamos no mundo pessoas que exaltam a figura de Jesus como um líder que vai retornar, né, para julgar a humanidade. Talvez o termo correto não seria o líder, né, mas seria aquele que vem para um grande julgamento, partindo das próprias palavras de Jesus, que nesse caso foram tomadas no sentido bem ao pé da letra. Não entenderam que em muitos momentos Jesus fazia colocações que eram muito mais no sentido figurado, no sentido alegórico. Mas Jesus, então, é, para cada cristão, talvez alguém diferente. Para nós que buscamos no conhecimento espiritual essa compreensão, é sempre importante a gente partir dessas ideias que já estão bem esclarecidas, bem fundamentadas, como essas que nós já temos há algum tempo, que constitui aqui a base do Espiritismo e que é decorrente ali daquelas reflexões que Allan Kardec fez a partir dos ensinamentos dos Espíritos. Mas para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos lembrar aqui então o que ele nos fala sobre Jesus no item O Cristo, que faz parte desse primeiro capítulo que nós estamos analisando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso programa passado nós falamos sobre Moisés, demonstramos ali a lei que há diferente entre a lei divina e a lei propriamente de Moisés. E hoje vamos falar então desse item que Kardec traz aqui no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item Cristo. E o título aqui é Cristo, mas ele começa dizendo: Jesus não veio destruir a lei. Por que nós usamos a expressão Cristo para se referir a Jesus? Por que é tão comum a gente falar Jesus Cristo, como aquela belíssima música cantada pelo Roberto Carlos, se eu não me engano também composição dele, e que fala Jesus Cristo. Por que essa expressão, né? A palavra Cristo ela vem do grego e ela vem também lá do hebraico, é como uma tradução que teve do hebraico para o grego, e significa o ungido, aquele sobre o qual foi derramado o óleo, e esse óleo, geralmente o azeite de oliva, simbolizava uma missão especial que foi atribuída àquela pessoa. No caso de Jesus, ele é chamado de o Cristo porque ele seria então aquele que foi ungido ou escolhido para uma grande missão, que para nós espíritas é muito clara, né? Que é muito além de ser aquele que simplesmente salvaria uma parte da humanidade, porque uma outra parte ele não teria conseguido salvar. Afinal de contas, quando a gente vai por essas interpretações tradicionais sobre a missão de Jesus, é o que nós podemos concluir. Porque se ele virá julgar para separar aqueles que não serão salvos do que serão salvos, está muito claro que ele não teria uma missão, então, que poderia alcançar a todos. Dirão os adversários do Espiritismo, os que pensam de outras formas, mas essas pessoas não foram porque não aceitaram, não quiseram seguir Jesus. Mas no Espiritismo a gente não tem essa compreensão de que alguém vai se perder em algum momento na sua existência. Para nós a existência humana é infinita, não a nossa existência corporal, a existência física, mas o espírito. Esse é um ser infinito, ele não tem fim. Para algumas pessoas isso pode parecer até desalentador. Como assim não ter fim, né?
Mas essa é uma questão bastante profunda, bastante instigante e que não é o nosso objetivo agora falar. Mas então Jesus não veio, na visão espírita, simplesmente para pagar os nossos pecados, já que há essa ideia no cristianismo, né, de que nós somos herdeiros do pecado original cometido lá por Adão e Eva, nem dos nossos próprios pecados. Muitos acreditam que com a morte de Jesus, esses pecados são apagados desde quando a gente se converta verdadeiramente a ser seu discípulo, seu verdadeiro seguidor. Mas no Espiritismo, a noção de salvar ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla. É trazer o espírito ao conhecimento da lei divina. Por isso que aqui Allan Kardec apresenta Jesus como aquele que veio revelar a verdadeira lei divina e não simplesmente afirmar a lei de Moisés como sendo divina. Aqui é muito claro que a verdadeira lei que Jesus se referiu, que disse que ele não vinha destruir, era a lei de Deus. Como já mostramos lá no nosso vídeo anterior, de que havia uma série de determinações que as pessoas acreditavam serem leis divinas, quando na verdade não era. Era apenas parte da crença daquele povo naquele tempo. Mas aqui nós vamos ver então que Jesus ele é o grande revelador de uma lei divina a partir dessa colocação que Allan Kardec faz. Olha, encontramos nessa lei, ou seja, na lei que Jesus veio revelar, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Então, tudo que Jesus nos fala constantemente é sobre esse dever que nós temos com Deus e com o próximo. E nem tanto com as práticas exteriores, os rituais, as falsas interpretações. Como, por exemplo, nesse item das práticas exteriores, certa vez criticaram os discípulos de Jesus, se dirigiram a ele e falaram, né? Por que os seus discípulos não lavam as mãos como foi ensinado por Moisés, não faz a purificação ritual? E lembre-se que eles não estavam preocupados com higiene, era uma questão ritualística que fazia parte de determinações divinas. E aí Jesus fala que isso não era tão importante assim, que não era o que entrava pela boca do homem que tornava ele impuro, mas aquilo que saía da sua boca, ou seja, as suas palavras. As nossas palavras, de alguma forma, criam a impureza na nossa vida na medida que elas começam a materializar os nossos pensamentos. Então Jesus condena isso, essas práticas exteriores que as pessoas se apegavam tanto e que não eram verdadeiramente a essência da lei de Deus. E Jesus também ele ia contra as falsas interpretações. Aquele sentido que se dava algumas das lições do povo, que eram muitas vezes distorcidas apenas para os interesses próprios, né? Apenas para se tirar vantagem. É por isso que Jesus se posicionou de uma forma tão firme em relação a essas questões. E Kardec ainda conclui assim, olha, e ele não poderia ter sido mais radical, Jesus não poderia ter sido mais radical do que reduzindo todas as leis a 2 princípios máximos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus acrescentou ainda, esta é toda a lei e os profetas. Isso porque chegaram para Jesus numa daquelas ações em que tentavam envolvê-lo em alguma colocação, em algum posicionamento dele que pudesse ser usado para colocar o povo contra ele e também as autoridades religiosas e civis da época, e perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos, aqueles mesmos que nós já falamos, os 10 mandamentos. E Jesus falou, olha, o maior mandamento de todos é amar ao próximo, é a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Jesus deu tanta ênfase, então, a esse princípio da nossa relação com Deus e com o próximo. Tudo que depende da nossa paz, ou melhor dizendo, tudo que vai implicar na nossa paz, no nosso bem-estar, na nossa evolução espiritual, na nossa conexão com Deus, passa necessariamente por esse relacionamento. Nós e Deus, nós e os outros. Então, quando Jesus diz que o céu e a terra não passariam
enquanto não se cumprisse o último J da lei, ou última letra da lei, na verdade ele estava dizendo a lei divina. Mas não era uma lei apenas para um povo, né? Não era uma lei que viria apenas para aquele grupo de pessoas. Os princípios que Jesus ensinou são aplicáveis a todas as pessoas em todas as épocas. Isso porque ele trouxe sólidos princípios de respeito, de fraternidade, de convivência amorosa entre as pessoas. E Jesus, ele foi muito além de uma pessoa que tinha sua autoridade baseada apenas na sua palavra, nas suas colocações. Ele vinha também cumprir, né, as profecias que diziam, principalmente o profeta Isaías, referia-se à vinda desse ser tão especial, que os judeus aguardavam como sendo o Messias, que seriam para eles um grande líder, um grande libertador, que colocaria o povo hebreu acima dos outros povos, ou o povo judeu, no domínio sobre os demais, mostrando para ele, para toda a humanidade, então, que eles eram vitoriosos. Então, até hoje, muitas pessoas concebem essa ideia ainda, né, de que o Messias teria essa característica guerreira, essa característica de que teria sido alguém que traria a vitória de um povo sobre os demais. Essa é uma visão muito humana, né? Muito limitada pelos desejos de superioridade, pelas noções de superioridade que as pessoas têm, de privilégios, de se imaginarem ali com algum direito especial por terem essa tal aliança com Deus. O fato é que, para muitos, então, Jesus não cumpriu esse papel do Messias, né? Do esperado. Mas essa condição, esse não cumprimento é pelo equívoco que tiveram. O homem sempre em sua história, em sua evolução, quando ele recebe revelações espirituais, ele acaba meio que contaminando com as suas próprias expectativas, com as suas próprias concepções, com as suas próprias ideias. Nós, para realmente entendermos as revelações espirituais, precisamos nos depurar e nos libertar dos nossos preconceitos, das nossas ideias, das nossas tendências de querermos ajustar a condição divina, as leis divinas, a nossa realidade terrena. Muitos imaginam então que a vinda de Jesus foi, ou melhor dizendo, a vinda desse Messias, traria então uma vitória para aqueles que fossem ali liderados por ele. Mas essa vitória, do ponto de vista espiritual, ela aconteceu com os cristãos. As pessoas que realmente compreenderam a mensagem de Jesus e viveram as suas vidas dentro dessa mensagem, se tornaram verdadeiramente vitoriosas. Não do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista espiritual. Podem até ter sido aniquiladas, derrotadas do ponto de vista material, mas espiritualmente são espíritos muito adiantados. Isso porque entenderam o verdadeiro significado dessas lições de Jesus. Aqueles que seguem verdadeiramente Jesus encontram uma mudança na sua forma de ver a vida, na sua forma de agir. As pessoas que entendem realmente as lições do Evangelho, elas passam a viver de uma forma diferente. Elas não desejam a dominação sobre as outras. Elas não desejam conquistar, reter, mas elas desejam ser. Elas desejam compartilhar. Quanto mais nós somos fraternos, maior o nosso entendimento dessa lei divina que Jesus veio revelar. Quanto mais nós somos capazes de entender, perdoar, que não significa concordar com o erro, não significa que nós vamos dizer que está certo, que está errado, mas é não ter raiva, não ter ressentimento, não ter ódio, não ter rancor por aquele que errou. Quanto mais nós demonstramos então essas qualidades, mais demonstramos que entendemos as lições de Jesus. Então Jesus ele não foi simplesmente um legislador moralista, como Kardec coloca ali, né? Ele demonstrou claramente, por atitudes, uma postura diferente. Imagine numa época, então, em que os homens tinham, como até hoje acontece, infelizmente,
um domínio tirânico muitas vezes sobre a vida da mulher, em que muitas vezes determinavam ali de forma arbitrária, de forma completamente autoritária, o destino e o que aconteceria com a mulher. Recentemente nós tivemos aqui no nosso planeta, ainda, esses estados em que a mulher é submetida a violências e às vezes até legitimada pelas leis de uma sociedade, como o que aconteceu no Irã, de jovens serem punidas porque não estavam seguindo preceitos ali supostamente fundamentais, que eram necessários à religião deles ali. É lógico que nós não estamos falando ali do cristianismo, mas eles, os nossos irmãos islâmicos, respeitam Jesus na figura de um profeta importante. Então deveriam também levar em conta o que Jesus falou sobre uma condição especial de uma mulher que certa vez foi apresentada a ele e que diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. E Jesus disse para as pessoas que acusavam a mulher: quem for limpo, isento de qualquer pecado, pode atirar a primeira pedra. É interessante que Jesus ele cumpria as condições para atirar a primeira pedra. Ele, como alguém que trazia o seu coração puro, isento dos erros, ele poderia ter atirado. Mas ele não se colocou nessa posição. Ele jogou para que aqueles homens refletissem naquela situação. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele deixa muito claro, que ali naquele momento não era para cumprir uma lei mosaica. Está lá no Deuteronômio, um livro atribuído também a Moisés, que diz que a mulher e o homem surpreendidos em adultério devem morrer apedrejados. Veja, nessa lei, que é inteiramente mosaica, totalmente baseada no preconceito, nesse domínio absurdo que o homem exerceu sobre a mulher, Jesus simplesmente desconsidera. Ele deveria ter cumprido se ele seguisse a lei mosaica, mas não cumpriu. Ele deu àquela mulher ali uma nova oportunidade de viver e, mais ainda, ele salvou aquelas pessoas de se tornarem assassinos. Isso tudo nos mostra, então, que para a gente poder entender realmente Jesus, nós precisamos muitas vezes não enxergá-lo apenas como um judeu no seu tempo, cumprindo uma profecia mosaica, uma profecia de um povo. Pelo contrário, ele era alguém que transcendia muito a expectativa que aquelas pessoas tinham de um Messias guerreiro, dominador, que ajudaria um povo a se sobrepor aos demais. Ele também ainda é, infelizmente, esperado por muitos cristãos como um juiz muito severo, muito rigoroso, que vai separar ovelhas de bodes, ou seja, aqueles que serão salvos porque são úteis, daqueles que devem ser eliminados. Esse não é o Jesus que transparece de forma tão positiva no Evangelho, de um ser que foi capaz de amar, de perdoar, de compreender naquele tempo, porque não seria hoje. E ainda mais se a gente levar em conta que muitas pessoas se afastaram da mensagem do Evangelho por culpa dos próprios cristãos, que não demonstraram estarem à altura dos ensinamentos que eles receberam. Isso nos mostra, então, que muitos poderão alegar: eu não vi a validade desses ensinamentos, eu não aceitei Jesus porque eu não vi as pessoas que diziam tê-lo aceitado seguindo ele de verdade. Como ficariam essas pessoas que pudessem fazer essa argumentação? Muitos vão dizer: isso não importa, mas importa sim. Se nós não temos bons exemplos daqueles que dizem seguir Jesus, como validar a mensagem de Jesus? Por isso que cada um de nós que nos consideramos cristãos devemos ser uma parte do Evangelho, talvez não toda, mas uma parte do Evangelho viva na vida. Temos que de alguma forma demonstrar que essa mensagem nos renova, nos transforma e nos convida. Não vamos conseguir fazer isso tudo, porque quem já vivenciou um pouco a vida sabe o quanto é desafiador a gente demonstrar essas virtudes que o Evangelho nos convida a demonstrar. Mas que a gente tenha pelo menos o esforço, a boa vontade, a honestidade de reconhecer erros, mas de continuar acertando.
Essa é a forma mais positiva que nós temos, nós que somos espíritos ainda imperfeitos, de demonstrar a nossa fidelidade ao Cristo. E de dizer, sim, Ele é o portador de uma grande revelação divina. Jesus trouxe à humanidade um código de fraternidade, de respeito, de entendimento, de aceitação das diferenças, de não violência. Ele, dotado de tantos poderes magníficos de levitação, materializações, de curas, por que não usou de forma violenta o seu poder? Porque ele entendia que a violência, a força, é completamente contrária às leis divinas. Ele não poderia ter dado nunca exemplo de violência. O episódio lá do templo, que ele derrubou as bancas dos mercadores, não foi violência. Ali foi uma forma enfática de demonstrar, olha, aqui não se deve fazer comércio. No seu lugar sagrado, se você considera que é sagrado, não pode ter interesses mesquinhos contaminando esse lugar. Hoje nós já sabemos que o lugar é sagrado onde nós estivermos numa postura sagrada. Então nós sabemos que não precisamos de um templo, não precisamos de um local, mas todo lugar em que nós estivermos deve ser santificado pela nossa atitude reta, correta, íntegra, cristã, verdadeiramente fraterna. É assim que nós estaremos demonstrando o grande valor da mensagem de Jesus, permitindo que ela primeiro produza mudanças em nós, para depois nós percebermos essas mudanças no mundo. Eu convido a todos neste instante para a nossa prece, para a nossa reflexão através da oração, agradecendo a Deus a bênção da vida, as oportunidades benditas todas que nós recebemos, Senhor. E pedimos a força para prosseguirmos a nossa jornada com fé, com determinação, com amor em nossos corações. Senhor da vida, que o Senhor possa ser compreendido e entendido por todos nós. Que todos nós possamos, de alguma forma, a cada dia, nos aproximarmos mais da grandeza do vosso amor, compreendendo e entendendo. Somente através do amor ao próximo é que te encontraremos. A vós, espíritos amigos, a nossa gratidão pelo amparo e a assistência amorosos que sempre endereçam a todos nós. Que todos aqueles que passam por provas, por expiações, sobretudo as pessoas que se encontram presas a tantos medos, a tantas inseguranças, que todos possam encontrar, Senhor, na fé, a força e a certeza de que todos somos amparados amorosamente e que somos auxiliados em nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade e também as nossas atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.